Amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também ao estudo da Palavra de Deus. O nosso canal disponibiliza aos nossos irmãos um vasto conteúdo e comentários acerca de muitos assuntos da Bíblia Sagrada. Nós temos à disposição comentários desde o livro de Gênesis até o livro de Atos, que estamos finalizando hoje. Nosso propósito é chegar até o livro de Apocalipse. Sem muita demora, vamos iniciar a nossa aula. O nosso estudo de hoje vai compreender os últimos 8 capítulos do livro de Atos. A Bíblia Sagrada nos diz que Paulo decide voltar para a cidade de Jerusalém e o Espírito Santo lhe revela que o seu retorno será marcado por prisões e tribulações. Logo depois da terceira viagem missionária, passando por várias cidades, Paulo chega a Cesareia. E estando naquela cidade, ele vai ao templo servir ao Senhor. Estando no templo, é reconhecido por diversos judeus e é acusado por 3 crimes graves. Os crimes são os mesmos pelos quais acusaram e mataram o nosso irmão Estevão. Na ocasião de Estevão, Paulo havia consentido e também assistido à morte daquele servo de Deus. Temos à nossa frente as 3 acusações que fizeram contra Paulo. A primeira foi sedição, acusado de incitar o povo contra o governo da época. A segunda acusação foi heresia, acusado de ensinar contra a lei de Moisés e também contra alguns costumes judaicos. E a terceira acusação foi por sacrilégio, acusado de profanar o templo do Senhor. Ele teria inserido dentro do templo alguns gentios. Você pode ler sobre isso em Atos, capítulo 21, verso 28, e no capítulo 24, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo foi preso dentro do templo e foi arrastado para fora. A cidade estava alvoroçada e lincharam o apóstolo Paulo e o objetivo era matá-lo. Foi quando os soldados romanos entraram em meio àquele alvoroço e impediram o linchamento. Detiveram a Paulo e o levaram para uma fortaleza, para uma prisão. Os soldados achavam que Paulo, na verdade, era um criminoso egípcio que causava revoluções lutando contra o governo. Desfeito o mal-entendido, o apóstolo Paulo pede permissão para falar com a multidão. Paulo, então, na língua hebraica, se direciona à multidão e começa a contar o seu testemunho de como ele era antes perseguidor da igreja e foi chamado para ser um missionário para pregar a palavra de Jesus. A multidão, ouvindo Paulo, entrou em um grande alvoroço e gritava pedindo a morte do apóstolo Paulo. Os soldados então pegaram a Paulo e levaram para dentro da fortaleza e iriam torturá-lo para tirar dele alguma informação. Só não torturaram a Paulo porque ele se declarou cidadão romano e por isso os soldados não executaram aquela tortura. Apenas um dia depois do linchamento e da prisão de Paulo, Paulo é levado no seu primeiro julgamento perante o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte dos Judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. Era formado basicamente por 3 grupos: os principais sacerdotes, que é o sumo sacerdote, os sacerdotes em atividades e os ex-sumo sacerdote.
Também tinha composição dos escribas, que eram os mestres da lei. Esse grupo era formado principalmente por fariseus, o qual Paulo já fez parte. E por último tem a composição dos anciãos. Eram os membros leigos do Sinédrio, porém eram líderes de uma tribo ou de uma divisão tribal. O apóstolo Paulo estava agora perante o Sinédrio para o seu primeiro julgamento. Os seus acusadores basicamente eram formados por saduceus e fariseus. O apóstolo Paulo então clama no meio da multidão dizendo que ele é fariseu, é filho de fariseu e como um fariseu ele crê na esperança de um dia viver a ressurreição dos mortos. Para nós, isso parece pouca coisa, porém aquilo trouxe uma confusão no meio dos acusadores de Paulo. Isso porque os saduceus não acreditam na ressurreição e os fariseus acreditam na ressurreição. Houve um grande debate entre os acusadores de Paulo e tiveram que encerrar o julgamento de Paulo e tirá-lo do meio do sinédrio, porque acreditavam que ele poderia ser despedaçado naquele lugar. Na outra noite, o nosso irmão Paulo recebe uma visita extraordinária dentro da sua cela. O nosso Senhor Jesus aparece para Paulo e lhe diz as seguintes palavras: Paulo, tenha bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Os judeus então conspiram contra a vida de Paulo e fazem ciladas para buscar a sua morte. Alguns judeus chegaram a dizer que não se alimentariam enquanto Paulo estivesse vivo. Um sobrinho de Paulo, filho de uma irmã de Paulo, ficou sabendo da conspiração e levou esta informação para Paulo e também deu esta informação para o soldado que cuidava de Paulo na prisão. Foi quando então os soldados tomaram a decisão de que Paulo não seria mais julgado pelo sinédrio, mas seria levado perante o julgamento do governador Félix. Antes de continuarmos a história, vamos conhecer um pouco acerca de Félix. Governador Félix. Marcos Antônios Félix era o seu nome completo. Era governador ou procurador da Judéia. Seu governo durou pouco tempo, devido sua corrupção e subornos, sendo logo substituído por Festo. Foi casado com Drusila, com quem teve um filho. Mãe e filho morreram na mesma erupção vulcânica que destruiu Pompeia no ano 79 depois de Cristo. Sem nenhuma pressa, o governador Félix mantém Paulo preso até que algum acusador viesse perante o seu tribunal. Já com muita pressa, os sacerdotes logo foram atrás de Félix e solicitaram uma audiência de acusação. Na audiência, representando os judeus e sacerdotes, estava um advogado por nome Tértulo. Este chamava o apóstolo Paulo de peste e fez as mesmas acusações que nós já mostramos para os nossos irmãos. Paulo, então, tendo a oportunidade de se defender, ele diz que passou alguns dias no templo e que foi visto por muitas pessoas. Então, se ele cometeu algum crime, que se mostre as testemunhas que pudessem provar que Paulo teria feito algo que fosse contrário à lei. Como não havia nenhuma testemunha, então Félix suspende novamente aquela audiência, mantém Paulo preso até que novos fatos fossem apurados.
De vez em quando, Félix chamava Paulo para poder conversar, e o intuito dele era que Paulo pudesse pagar dinheiro pela sua liberdade, coisa que nunca aconteceu. E 2 anos depois, Félix foi substituído por um novo governador, o governador Festo, que fez um novo julgamento. Vamos conhecer agora um pouco acerca do novo governador. O governador Festo, Pórcio Festo, governou a Judéia por apenas 2 anos antes de sua morte. Substituiu Félix no governo e é considerado um oficial sábio e justo. No entanto, sua relação com Paulo não foi das melhores. Embora tenha considerado Paulo como inocente, estava disposto a sacrificar Paulo pelo apoio dos judeus. O governador Festo, andando pelo seu território, vai até a cidade de Jerusalém, onde se encontra com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote faz um pedido ao novo governador, que pudesse transferir Paulo para Jerusalém e ser julgado perante o Sinédrio. O objetivo do Sinédrio era matar o apóstolo Paulo. Então, o governador Festo diz para o sumo sacerdote que se alguém quisesse acusar o apóstolo Paulo, que fosse até Cesareia e ali, no tribunal do governador, fizessem as suas acusações. Os judeus não perderam tempo. Foram até a Cesareia e acusaram Paulo de grandes e graves crimes, porém sem nenhuma prova. O apóstolo Paulo, em sua defesa, diz que era inocente de todas aquelas acusações. E o governador, tentando agradar aos judeus, pergunta a Paulo se Paulo gostaria de voltar para Jerusalém e ser julgado perante o Sinédrio. Paulo percebe que aquilo seria uma escolha de morte e percebe também que o governador queria agradar os judeus. Então Paulo utiliza do seu direito como um homem romano e solicita que o seu julgamento fosse transferido perante o imperador César. O governador atende então o pedido de Paulo e mantém Paulo preso até que fosse possível realizar a viagem para ser julgado perante César. O apelo de Paulo para César era baseado na lei do provocatio. Datava dos primeiros séculos de Roma, quando ainda havia certa forma de democracia entre os romanos. O apelo dos prisioneiros romanos era feito a César em última instância, depois que passavam pelo tribuno. O tribuno eram os tribunais dos governadores. Esse direito era requerido quando o prisioneiro entendesse estar sofrendo injustiças no seu julgamento, que era o caso de Paulo perante Festo. Um novo personagem agora é inserido na nossa história. Esse personagem é um rei. O rei Agripa, juntamente com sua esposa Berenice, vai até a cidade de Cesareia fazer uma visita ao governador Festo. Vamos conhecer um pouco acerca do rei Agripa. O rei Agripa, Herodes Agripa II. Este era filho de Herodes, que mandou matar o apóstolo Tiago. O território do seu reino incluía também a Galileia. Agripa II casou-se com sua irmã Berenice e morreu sem ter filhos, sendo o último dos Herodes.
O rei Agripa, juntamente com sua esposa Berenice, permanece vários dias na Cesareia e o governador então divide com ele a história de Paulo. O rei Agripa fica curioso em saber que Paulo pregava a ressurreição de um homem chamado Jesus. Marca-se então uma nova audiência para ouvir o apóstolo Paulo, agora para saciar a curiosidade do rei Agripa e também para fazer um relatório que, em forma de carta, seria levado com Paulo para ser entregue perante César, quando Paulo fosse julgado. A audiência que Paulo agora iria participar tinha como presentes o rei Agripa, o governador e diversas autoridades daquela cidade. Paulo então utiliza-se da palavra e conta desde a sua juventude, passando pela sua aceitação da fé em Cristo e depois como um pregador da palavra, razão pelo qual estava sendo acusado. Paulo então se defende dizendo que tudo que ele pregava estava previsto pelos santos profetas. E como um ganhador de alma, não perde oportunidade e convida os presentes da audiência que pudessem aceitar a Cristo como Salvador. O rei Agripa sente-se que estava sendo persuadido pelo apóstolo Paulo. Ele não toma decisão por Cristo, porém chega à conclusão de que Paulo era inocente e não era digno de morte. E só não seria posto em liberdade naquele exato momento porque havia apelado para César. Meus irmãos, aí fica para nós uma pergunta. Por que Paulo não decidiu então aceitar a sua inocência e a partir daquele momento ser posto em liberdade? Paulo não queria isto porque o seu desejo era continuar seguindo a orientação de Cristo, que apareceu para ele na prisão, dizendo que assim como ele pregou aos gentios, ele também pregaria aos romanos. Por isso, ele permaneceu com a mesma decisão. Partindo de Cesareia em direção a Roma, Paulo iniciava a sua tão esperada viagem. Juntamente com Paulo estava o evangelista Lucas e também o irmão Aristarco. Juntamente com eles, vários outros presos que eram levados para Roma. Juntos, naquele barco, havia 276 pessoas. Olhando agora para o mapa, de Cesareia até Roma, nós temos uma distância aproximada de 4.000 quilômetros. Hoje, conseguiríamos fazer de avião em apenas 3 horas este trajeto. Porém, no tempo de Paulo, somando todas as dificuldades da viagem, levaram no mínimo 4 meses de viagem. Partindo de Cesareia, seguindo quase sempre pela costa, chegaram até Mirra, uma cidade de Lícia, onde trocaram de barco. E a partir de Lícia, foram em direção à ilha de Creta. E da ilha de Creta, iriam direto para Sicília. Porém, foram surpreendidos por uma forte tempestade de vento, chamado Euroaquilão, e ficaram perdidos em alto mar durante no mínimo 4 dias, até que chegaram à ilha de Malta. Na ilha de Malta, o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra. A víbora era venenosa e os moradores daquela cidade tinham certeza que Paulo iria morrer. Porém, passou-se o tempo e Paulo não sentia nada. Então os moradores daquela cidade começaram a desconfiar que Paulo seria um deus.
Para somar a essa crença, Paulo impunha as suas mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Inclusive, o pai do principal daquela ilha estava doente com febre e desinteria e Paulo orou por ele e também foi curado. E começaram a trazer pessoas dentro daquela ilha para que Paulo orasse e todos estavam sendo curados. Certamente que o apóstolo Paulo não era Deus, porém deixou Deus no coração de todas aquelas pessoas. Olhando novamente para o mapa, o apóstolo estava na ilha de Malta e somente 3 meses depois conseguiram sair em direção à cidade de Siracusa. De Siracusa, alguns dias depois, chegaram até a cidade de Roma. Finalmente, o apóstolo Paulo chega à tão sonhada cidade de Roma. Paulo não chega como um homem livre, porém não era tratado como um preso comum. A sua prisão foi relaxada e agora ele era preso de forma domiciliar. Diz assim os 2 últimos versículos de Atos dos Apóstolos. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação em que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, e pregando o reino de Deus, e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui se encerra o livro Atos dos Apóstolos e se encerra também a história registrada de Paulo. A história que vou lhe contar a partir de agora, segundo o que se crê, é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Durante estes 2 anos que Paulo estava preso de forma domiciliar, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Em 63 d.C., aproximadamente, Paulo foi absolvido e também foi solto e deu continuidade ao seu trabalho missionário. Durante esse período, que agora estava livre novamente, escreveu a primeira carta a Timóteo e também a carta a Tito. E depois foi preso novamente, cerca de 67 d.C., e levado de volta a Roma. A carta de 2 Timóteo foi escrita durante este 2º encarceramento em Roma. A prisão de Paulo só terminou ao ser decapitado, sofrendo o martírio sob o imperador romano Nero. Queridos irmãos, aqui finalizamos mais um dos nossos comentários e finalizamos também o livro Atos dos Apóstolos. Se você quiser saber mais acerca do livro de Atos ou sobre a vida do apóstolo Paulo, o nosso canal disponibiliza mais 2 comentários. Um com o título Paulo, o apóstolo dos gentios, onde falamos sobre sua vida e sua obra, e um outro, o qual falamos sobre as suas 3 viagens missionárias. Esperamos que este comentário possa suprir a sua necessidade com informações que possam subsidiar a sua aula e também a sua pregação, e que este comentário possa também edificar a sua vida. Se você ainda não é um inscrito, eu lhe convido a inscrever-se no nosso canal. Deixe o seu comentário, diga de qual cidade você está nos assistindo e deixe também o seu joinha. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo.
Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.